Vamos lá, pessoal. Hoje na nossa aula 14, nossa aula 13, a gente vai estar dando continuidade com as nossas aulas passadas, fazendo a correção das duas atividades que ficou para a gente estar corrigindo, né? Que foi a atividade da aula 10 e a atividade da aula passada, que foi a aula 12, tudo certo? Então, a gente vai estar iniciando aqui essa nossa correção dessas nossas duas aulas, tá? Então, na nossa primeira atividade, lá da aula 10, lembrando que foi logo depois da nossa explicação sobre as teorias filosóficas, tá? Então, a nossa primeira questão, ela já pergunta para a gente justamente isso. O que é uma teoria filosófica, tá? Então, respondendo, uma teoria filosófica é um conjunto de pensamentos sobre determinado tema. Então, como é um conjunto de pensamentos, a gente não tem uma comprovação científica. Até porque, se vocês se lembrarem, nós estamos falando de um tempo ali há mais ou menos 450 anos antes de Cristo. Então, é um período da história onde não havia ciência, né? Você não tinha ciência desenvolvida, mas você tinha a filosofia, tá, muito bem trabalhada. Então, a teoria filosófica, tá, é um conjunto de pensamentos sobre um determinado assunto. Tudo certo? Nossa questão 2. Sobre as teorias filosóficas acerca da constituição da matéria. Fale sobre a teoria filosófica, né, proposta por. A gente vai ter aqui a nossa letra A. Demócrito e Leucipo. Então, se vocês se lembrarem, Demócrito e Leucipo foram os primeiros filósofos que lá na Grécia Antiga, eles separadamente chegaram em uma mesma ideia sobre o que a matéria ela poderia ser feita. Se lembra do exemplo? Se a gente pega um jarro de barro ou de cerâmica, o quebra, teremos cacos, se a gente continua quebrando esses cacos, a gente vai chegar em uma partícula que seria indivisível. Então, a teoria filosófica sobre a natureza da matéria, tanto do Demócrito quanto do Leucipo, é a teoria filosófica do atomismo, de que a matéria ela seria feita de átomos, tá? E esses átomos seriam partículas indivisíveis, tudo certo? A letra B é sobre a teoria filosófica do Tales de Mileto. Então, lembrando que, como tanto para Demócrito quanto para Leucipo, né, esse átomo indivisível, indestrutível, ele seria também, tá, uma partícula tão pequena que seria invisível, né, os seres humanos não o conseguia ver. Essa teoria ela não foi aceita, né, ela não teve uma boa aceitação. Então, a partir disso aí, outros filósofos eles começaram a fazer proposições sobre coisas que fariam mais sentido para ele. Tá? Então, a partir disso, a gente tem aqui o Tales de Mileto. Para o Tales de Mileto, a matéria ela era feita de água. A água é um dos elementos vitais da Terra. Tá? Todo ser vivo tem água. Se a partir do momento que, por exemplo, uma fruta ela cai de uma árvore, ela vai morrer, ela vai se decompor ali no chão, ela seca, então ela perde a água que tem nela. Então a água ela seria, né, aí um elemento vital para o nosso planeta. Fazia muito sentido para o Tales de Mileto dizer que os seres humanos e tudo que existia no planeta era feito de água, tá? Teoria filosófica do Anaximenes, que vem logo em seguida, é de que tudo que existisse no planeta era composto de ar, porque o ar ele consegue penetrar, ele consegue nos menores buracos, tá? Nos menores compartimentos, tudo em nosso planeta tem ar, o ar passa por ali, então fazia sentido para ele dizer isso. Sem falar também que nós, seres humanos, precisamos respirar o ar, né, para sobreviver. Então, a teoria filosófica do Anaximenes era que as coisas, tá? A natureza da matéria era composta de ar. A teoria filosófica do Heráclito, para o Heráclito, o fogo era um elemento de transformação, né? Tudo que entrasse em contato com o fogo se transformava em alguma outra coisa, tá? Por ser esse elemento de transformação,
a teoria filosófica sobre a natureza da matéria para ele seria que o fogo ele iria compor todas as coisas existentes no planeta. Seria a partícula básica de formação. Tudo bem? Empédocles, né? Então a gente já viu que o Tales de Mileto, água, Anaximenes, ar, Heráclito, fogo, então fica faltando somente a terra. Então para o Empédocles, tá? Nós vínhamos da terra, a gente voltava para a terra, os produtos que eram fabricados, tá? Também eles provinham da terra, então se você tinha um metal, esse metal era extraído da terra, a cerâmica, o barro, tá? Então tudo isso se extraía da terra para estar fazendo. Então, para ele fazia sentido pensar que a natureza básica da matéria seria a própria terra. Tudo bem? Então, nós temos aí o Tales de Mileto, água, Anaximenes, o ar, o Heráclito, o fogo e o Empédocles, a terra. Aí nós temos, por último, a teoria filosófica do Aristóteles, tá? Lembrando que o Aristóteles já era um filósofo muito respeitado, então, para ele fazia sentido unir essas 4 teorias filosóficas. Então, para Aristóteles, a natureza da matéria era composta pelos 4 elementos vitais do planeta: água, ar, fogo e terra, tá? Isso aí foi aceito por mais ou menos 1000 anos. Tudo bem? Passando agora para a atividade da nossa aula 12, né, dando prosseguimento, a gente aqui começou a falar sobre a Idade Média, tá? Lembrando que lá na aula 11 falamos sobre a Idade Média, falamos sobre a alquimia e depois a gente chegou lá nas leis ponderais, né? Então, questão 1. Por que a Idade Média foi chamada de Idade das Sombras? Então, a gente tinha começado a falar que, por exemplo, a Idade Média foi nós tivemos o alastramento de muitas doenças, certo? O próprio exemplo, a peste negra, que se alastrou muito pela Europa durante a Idade Média, ceifou milhões de vidas, certo? Mas aqui, em termos científicos, a gente diz que a Idade Média foi chamada de Idade das Sombras porque foi um momento onde não teve desenvolvimento tecnológico, não houve desenvolvimento científico. A ciência parou, a tecnologia parou no tempo. E por que não houve esse desenvolvimento? Porque foi o período da Inquisição da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela detinha muito poder na sociedade, tá? E durante esse tempo, somente pessoas do clero ou nobres, senhores feudais, pessoas com dinheiro, poderiam ler, poderiam aprender a ler. Se você era um camponês, se você era propriedade de um feudo, alguma coisa assim, que se você não tinha dinheiro, se você não era do clero, você não poderia nem aprender a ler. Se você não aprende a ler, você não desenvolve nada, tá bom? Então, a gente chama de Idade das Sombras porque não teve desenvolvimento tecnológico, não houve desenvolvimento científico, tudo bem? Na nossa questão 2, por que a alquimia era uma prática proibida? Então, a gente está falando aqui na questão 1 que não houve desenvolvimento científico, não houve desenvolvimento tecnológico. A alquimia, ela era uma pré-ciência, então ela pesquisava. Então, se você estava pesquisando, você estava indo contra os mandamentos da própria igreja, porque a igreja não permitia isso, tá bom? Então, ela era uma prática proibida, primeiro, porque a igreja proibia, tá? Se você fosse pego desenvolvendo alquimia, fazendo experimentos, alguma coisa assim, você era classificado como um bruxo. O que a igreja fazia com bruxos ou bruxas? Matava, tá bom? Então a alquimia era uma prática proibida, porque a igreja não permitia, tá, o desenvolvimento científico, não permitia a pesquisa. Tudo bem? Questão 3, sobre as leis ponderais, tá? Então a partir disso aqui é quando a Idade Média acaba. Então a alquimia ela também acaba. E nós temos início, tá? Realmente a química aí como ciência. Então os moldes da química começaram a ser feitos a partir aqui das leis ponderais. Então a nossa primeira lei ponderal é a lei de Lavoisier. Se vocês se lembrarem, tá? Aqui na lei de Lavoisier a gente falou lá sobre aquela frase que é bem famosa: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, essa é a primeira lei ponderal, que é chamada de lei de conservação da massa, tá? Para Lavoisier, essa primeira lei ponderal é que em um sistema fechado, a massa dos seus reagentes vai ser igual à massa dos seus produtos, porque
Como o sistema é fechado, nada dali de dentro vai sair, nada de fora vai entrar. Simplesmente, seus reagentes se combinam para formar um novo produto. Tá? Então, a lei de Lavoisier é a lei de conservação da massa. No sistema fechado, a massa dos produtos vai ser igual à massa dos reagentes e vice-versa. Nós temos a letra B, que é sobre a lei de Proust. A lei de Proust ela é chamada de lei das proporções fixas ou lei das proporções definidas. Tá? Para Proust, as reações químicas elas acontecem com proporções fixas, tá? Proporções pré-estabelecidas, tá? Então, as reações elas acontecem de maneira proporcional, sempre. Independente da quantidade de reagentes que você vai empregar ali, esses reagentes sempre estarão interagindo entre si de maneira proporcional. Tudo bem? E é essa a nossa correção da aula de hoje, tá bom? Próxima aula a gente dá continuidade no nosso... próxima aula a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo, já ingressando aqui na teoria atômica mesmo.